Meus queridos irmãos, neste 12º domingo do tempo comum, a igreja traz para nós o Evangelho de Marcos, onde Jesus acalma a tempestade. Isso é um trecho do Evangelho, um texto que nós já meditamos várias vezes, que nós conhecemos e nos identificamos muito fácil. Quando nós ouvimos este Evangelho, nós logo pensamos na nossa vida, no mar agitado que nós frequentemente temos que enfrentar. Nós nos identificamos muito fácil com esse Evangelho, porque nós também vivemos num mar agitado. Muitas vezes a gente acha que Jesus está dormindo, a gente pensa que Ele não se importa, pensa que Ele não está nem aí, e de repente Ele levanta, Ele se coloca ali diante de nós, diante do mar, e diz: silêncio, cala-te. E as coisas então voltam à calmaria dentro de nós, ao nosso redor, na nossa família. Então, é claro, é um evangelho, como todos os outros, que tem muito a ver com a nossa vida. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que de fato isso aconteceu. De fato, Jesus subiu na barca com os apóstolos, com os discípulos, para atravessar para outra margem. De fato, houve ali uma tempestade. De fato, Jesus estava deitado sobre aquele travesseiro. De fato, os apóstolos questionaram, os discípulos questionaram: mestre, não te importas, estamos perecendo, faça alguma coisa. De fato, Jesus fez esse milagre de mandar que o mar, que as ondas, que o vento agitado, que o mar ali se acalmasse. De fato, isso aconteceu. De fato, houve um milagre. Como também Jesus caminhou sobre as águas. De fato, aconteceu. Agora, é claro que este fato extrapola o fato e significa uma realidade que hoje nos toca. Sempre tocou a igreja e hoje nos toca. Esse mar, para o povo antigo, podemos dizer para o povo da antiga aliança, do primeiro testamento, é o lugar do demônio, é o lugar do mal, é o lugar das trevas. O mar é um lugar desconhecido, onde vivem os monstros marinhos, onde vive aquelas criaturas desconhecidas, tenebrosas. O mar é um lugar tenebroso. O mar é um lugar perigoso, mas é justamente neste lugar que a igreja deve estar. E por isso essa barquinha que está ali neste mar agitado representa a igreja de Jesus Cristo. Um barquinho frágil, que, é claro, está muito longe de ser um Titanic, embora o Titanic tenha afundado, aquele ali não afundou. Aquele ali não naufragou. Embora fosse um barquinho pequenino, frágil, eles tinham ali Jesus no barco. Eles tinham o Mestre e Senhor no barco. E por isso o barco, embora seja frágil e embora haja muitas ondas e vento ao redor, o barco não afunda, porque Jesus está na barca. Jesus está ali com a igreja, Jesus está em alto mar com os discípulos. Então, o mar representa esse lugar sombrio. A barquinha representa a igreja, que por mais frágil que seja, está com Cristo e não afunda. Então, é isso que significa esses elementos aqui que nós ouvimos no Evangelho. Agora, esta pergunta dos apóstolos, a pergunta dos discípulos para Jesus: Senhor, tu não te importas? Não estás vendo que estamos perecendo? Faça alguma coisa. É a pergunta também que nós fazemos diante das tribulações, diante do mar agitado. É a pergunta que nós sempre fazemos e às vezes caímos na tentação de nós mesmos respondermos: Deus não existe, Ele não está aqui, Ele não tem poder, Ele não se importa.
Porque de fato Jesus se importa, tanto é que ele levanta e diz ao mar: silêncio, cala-te, e o mar obedece. Mas ao mesmo tempo Jesus diz: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Ou seja, vocês são medrosos, ainda não acreditam que eu tenho poder sobre o mar? Claro, Jesus é Deus, ele anda sobre as águas. Mais uma vez eu digo, o mar é o lugar, as águas é o lugar do demônio. Jesus caminha sobre as águas, Jesus manda no mar e o mar obedece. Ele escuta Jesus, porque ele é Deus. Ainda não tendes fé? É a pergunta de Jesus para os seus discípulos e para nós. Porque nós fazemos essa pergunta para Jesus: tu não te importas, Senhor? Aonde o Senhor está? Ou aonde o Senhor estava quando eu estava passando por grandes dificuldades e tribulações? Aonde o Senhor estava quando a doença visitou a minha casa? Aonde o Senhor estava quando a doença visitou a minha família e levou a minha mãe, e levou o meu pai, e levou o meu filho? Aonde o Senhor estava? Tu não te importas, Senhor, de tantos mártires que dão a vida por ti? Aonde o Senhor estava quando os mártires iam em direção à boca dos leões? Aonde o Senhor estava quando os mártires eram fincados em estacas para servirem de espetáculo para as pessoas que tinham sede de entretenimento, à custa do sangue dos outros? Aonde o Senhor estava, Jesus, quando os apóstolos todos, exceto João, foram mortos, martirizados? Aonde o Senhor estava quando São Paulo perseguia os cristãos e depois de convertido também foi perseguido, preso, açoitado, humilhado? Aonde o Senhor estava quando eu fui traído pelo meu amigo? Aonde o Senhor estava quando eu fui traído pela minha esposa, pelo meu esposo? É a pergunta que a humanidade faz, porque a humanidade não tem fé. Nós não temos fé suficiente. Nós nos questionamos: será que Deus existe? Será que Ele está na barca? Será que Ele se preocupa, se importa conosco? Aonde o Senhor está? E a resposta de Jesus para nós é: porque sois tão medrosos, porque não tendes fé, porque vocês não têm fé em mim. E que fé é essa? Que fé nós devemos ter? Que fé é essa? É a fé que antecipa, digamos assim, essa calmaria? Será que os apóstolos ali, se eles tivessem tido fé, precisariam de acordar Jesus? Porque eles mesmos resolveriam o problema? Não é isso. Não é que eles vão resolver o problema só porque têm fé, ou antecipar o milagre, antecipar a cura, antecipar a intervenção ali. Não, a fé é para esperar o momento. A fé é para saber que, embora o mar esteja agitado, embora pareça que a barca vai naufragar, não vai. No momento certo, Deus intervirá. No momento certo, Deus, com a sua voz poderosa, a sua voz que retorce os carvalhos, como diz o salmista, a voz poderosa de Deus vai acalmar a tempestade no momento certo. É essa fé que nós devemos ter, a fé de que aquela tribulação, de que aquele mar agitado tem um motivo. Nós vimos na primeira leitura, não por acaso, do livro de Jó, Deus falando com Jó, que foi de repente a pessoa que mais sofreu na Sagrada Escritura, sobretudo, claro, no Antigo Testamento. Jó tinha tudo, era um homem justo, era um homem que tinha todos os bens, e perdeu todos os bens, mas não perdeu nada, porque não perdeu a Deus, não perdeu a sua fé, não se afastou de Deus. Perdeu casa, perdeu saúde, perdeu os amigos, perdeu família, perdeu o rebanho, perdeu dinheiro, perdeu tudo, mas ficou com a sua fé inabalável diante de Deus. Então Deus fala para Jó, do meio da tempestade, olha a voz de Deus: quem fechou o mar com portas,
quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas, e disse: até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Quem, Jó, disse isso? Quem pôs limite à arrogância das ondas do mar? É claro que é Deus. Então Deus tem poder de pôr limites, de cessar a arrogância do mar. Porque Ele não faz? Porque Ele não resolve então essa pandemia? Porque Ele não cura todo mundo de uma vez? Porque Ele deixa pessoas morrerem doentes? Porque Ele permite a doença? É a pergunta que nós fazemos. E como nós não temos fé, muitas vezes a gente responde: porque Deus não se importa, porque Deus não é Deus, porque Deus não existe, porque Deus não é tão amor assim como nós imaginamos. E a resposta de Deus a nós é: tendes fé. E o imperativo é: tendes fé. Ou seja, espera o momento certo, espera com paciência, espera que no momento de Deus as ondas agitadas se acalmarão, porque Ele tem poder para isso. Então quem tem fé, meus irmãos, não é que vive vendo milagre. Quem tem fé simplesmente espera que Deus no tempo certo fará o que for melhor para nós. Ele fará. Quantas pessoas depois de uma doença, depois de uma tribulação, ficaram melhores, mais próximas de Deus, ficaram assim mais próximas da família, olhando para o essencial, valorizando aquilo que importa. Depois de uma doença, Deus permite a doença ali naquele caso, porque a pessoa vai se converter, pode se converter através daquilo. Se os apóstolos não tivessem passado por esse momento difícil, nós não estaríamos aqui hoje refletindo sobre ele e trazendo para a nossa vida. Deus permitiu que os apóstolos sofressem ali aquela aflição naquele momento, para que hoje nosso coração se acalmasse. Deus permitiu aquilo. Ele não estava dormindo, Ele estava apenas esperando o tempo certo, para que se manifestasse a fé dos apóstolos. Mas isso não aconteceu naquele momento. Já depois, quando Jesus ressuscitado aparece para eles, eles olham de longe e falam: é o Senhor. E Pedro, mais do que depressa, pula dentro da água, ainda nu, e vai nadando em direção a Jesus. É o Senhor. É o Senhor que vem sobre as águas. A fé dos apóstolos precisava ali ser gerada. A fé dos apóstolos precisava ser nutrida a partir daquele sofrimento, a partir daquela ventania, a partir daquele mar agitado. É isso que Deus faz conosco. Meus irmãos, como eu disse, nós passamos por isso todos os dias, de repente, até mais do que uma vez por dia, por mares agitados. Mas a nossa postura deve ser aquela postura de ter fé. Não podemos cair na tentação de buscar outro Salvador. Buscar outro Salvador, que eu concluo. Nós não podemos cair na tentação de olhar para Jesus deitado naquele travesseiro e pensar: ele não se importa, eu vou procurar alguém que se importe. Aí procura na macumba, procura no terreiro, procura no espiritismo, procura em outras religiões, procura lá no pastor que prometeu a cura, que prometeu o milagre, que prometeu a libertação, porque não sabe esperar. A palavra de Deus diz: espera com paciência, prepara-te para a provação, na fé permanece firme, sofre as demoras de Deus. Sagrada Escritura é muito clara: sofre as demoras de Deus, fica firme na fé, prepara-te para a provação, espera com paciência. Não dá para buscar outro Salvador, e muitas vezes, infelizmente, a gente busca, no momento do desespero, descarta Jesus porque acha que Ele não serve,
e vai atrás de outras coisas, de ídolos, vai atrás de outros deuses, falsos deuses. Se Jesus, que é Deus, não pode resolver o problema, por que o bode resolverá? Porque a galinha resolverá? Porque a vela vermelha, a farofa vai resolver? E ainda, porque os espíritos dos seus antepassados, dos seus parentes, vai resolver o quê? Se Deus, que é Deus, não pode, quem poderá? Quem poderá? Só Ele pode, mas tem que esperar. Se a gente não espera, meus irmãos, fatalmente nós cometemos idolatria. Como fizeram os judeus, Moisés estava demorando demais lá no monte. Mandaram fazer um bezerro de ouro para ser o Deus deles. Está demorando, às vezes nem volta. Quem sabe nem volte. Vamos logo providenciar um Deus para nós, para a gente ter segurança. Não façamos isso. Confiemos em Jesus. Se Ele está na barca, a barca não vai afundar. Pode ter certeza que no momento certo, o milagre vem, a graça vem, a cura vem, a resposta virá no momento certo. Você vai sair da tribulação, você vai sair dessa tempestade e tudo ficará calmo. Se fará uma grande calmaria na sua vida, mas saiba esperar. Olhe para os santos. São Geraldo foi acusado de ter engravidado uma moça. Foi acusado. A moça era apaixonada nele, ele não quis saber, porque ele era de Jesus. Então ela, para poder punir São Geraldo, disse para todo mundo que o filho era dele. Ele foi punido mesmo. Não podia comungar, não podia conversar com ninguém, estava preso no convento. Até que no leito de morte, veja quanto tempo depois, saiu a verdade. A verdade veio à tona, era mentira. E foi restituída então a liberdade, a comunhão para ele. Santa Mônica, 33 anos rezando para aquele filho dela. 33 anos! Então às vezes demora. E na vida dos santos é o que mais acontece. Demora. Madre Teresa, décadas sem sentir a presença de Deus. Sentia nada, não sentia nada. Parecia que Jesus estava dormindo, mas ela ficou firme na barca. Ela esperou o momento certo e Jesus veio acalmar a tempestade. Olhemos para os santos que souberam esperar e peçamos a intercessão deles para que saibamos esperar também o tempo de Deus, o momento de Deus. E na hora certa a tempestade vai se acalmar, porque Deus está na barca conosco, Deus está na igreja,